Evangelho, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, hoje, festa de São Bartolomeu Apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, hoje festa de São Bartolomeu Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o primeiro capítulo do Evangelho de São João. São Bartolomeu, nos sinóticos, também é conhecido como Natanael. Por isso, nós temos a narrativa da conclusão do primeiro capítulo do Evangelho de São João com o chamado vocacional de Natanael. Que beleza a página do Evangelho! João preserva uma mesma disposição que aconteceu em relação a Pedro e André. Depois que João e André estiveram com Jesus, ambos voltam para casa. E São João narra o encontro entre Santo André e São Pedro, onde André, ao encontrar seu irmão Pedro, lhe diz: encontramos o Messias, e de uma maneira envolvente leva Pedro até Jesus. É importante termos aqui presente duas coisas. O quão envolvente é o anúncio daquele que encontrou o Senhor. É um anúncio que ecoa sobre a alma do outro, que faz cintilar sobre a alma do outro o efeito da verdade. Como assim? Jesus faz um elogio a Natanael, dizendo que ele é um homem verdadeiro. O que significa dizer que, ao longo de sua vida, ele sempre procurou aquilo que vinha de Deus, pois em Deus está a verdade. Até que, no momento derradeiro, por meio de Filipe, o próprio Deus o conduz até a verdade. Se, por sua inteira vida, ele buscou e perseguiu o caminho da verdade, eis que agora, conduzido por Filipe, nos últimos passos desse caminho, não restam dúvidas a ele. Está diante da pérola preciosa. Está diante, esse é o mercador que está diante da pérola preciosa. A afirmação de Filipe causa certa perplexidade, mas uma perplexidade reflexiva e ao mesmo tempo provocatória, que lança o desafio a ele de tomar a sua própria conclusão, tirar a sua própria conclusão, fazer a sua afirmação sobre aquilo que vê. A adesão do discípulo é uma declaração do discípulo acerca da verdade conhecida. Como é importante, meus irmãos, que nós busquemos a verdade para poder encontrarmos Deus. Mas como é importante, ao longo do nosso caminho, reafirmarmos quantas vezes for necessário a verdade daquilo que encontramos. Porque o discípulo, ele se torna portador da verdade e ao mesmo tempo
anunciador dela. Vem e vê. E a partir desse momento, você afirmará aquilo que você viu. Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Bom, uma característica de Jesus no Evangelho de João é o conhecimento sobrenatural das coisas. E eis que se passa esse episódio também em relação a Natanael. O que foi que o Senhor viu quando Natanael estava sob a figueira? Nós não sabemos. A figueira aparece no livro do profeta Jonas como um tempo que marca não só a dúvida, mas a ação de Deus sobre a vida do apóstolo, que lhe revela o poder da sua providência e o poder sobre a conversão dos homens e a salvação das almas. Lembram da imagem da figueira? Que ela vem seca e Jonas se lamenta pela figueira que ficou seca. Ele que espera debaixo da figueira também a morte. Muito bem. A figueira, no livro do profeta Jonas, aparece como esse lugar da dúvida, mas esse lugar também onde se conhece, se testemunha a potência de Deus e sua providência. Pode ser um símbolo para falar que naquele lugar Natanael estava recolhido em oração, numa íntima oração, assim como Jonas ali estava num momento muito íntimo, né, debaixo da figueira, e que somente Deus poderia conhecer o que se passa. E dizer então que o viu debaixo da figueira significa dizer que entrou e acompanhou essa sua intimidade com Deus, o que seria possível somente se ele viesse ou fosse o próprio Deus, ou viesse da parte de Deus ou fosse o próprio Deus. Então, naquele momento, Natanael exclama: Rabi, tu és o Filho de Deus, e faz uma profissão de fé. És o Rei de Israel. Em outras palavras, Deus está contigo. Naquele momento, ainda era difícil para os apóstolos reconhecerem Jesus, o Filho de Deus, como nós o reconhecemos hoje. Naquele momento, eles ainda o reconheciam como Rei de Israel, como Messias, como aquele que tem o poder de Elias sobre ele, que é o poder do Filho de Deus, ou seja, o poder do ungido do Senhor, o poder daquele que vem restaurar a casa de Israel. E bom, ali acontece a afirmação da verdade de Natanael, que vai permanecer com ele por sua inteira vida. E ao longo da caminhada com Jesus, essa verdade vai sendo cada vez mais aprofundada, cada vez mais celebrada, até chegar o dia em que ele também oferecerá sua vida pelo anúncio da verdade. E terminará, segundo a antiga tradição armena, morto naquela região do Império Armeno, depois da evangelização da região das Índias, sendo decapitado após um longo sofrimento de martírio por conta do corte de sua pele. Por isso, na iconografia, São Bartolomeu vem representado com um manto de pele, né, que é a pele do seu próprio corpo, representando assim o modo como ele foi martirizado. No final do Evangelho de hoje, tem um dado muito bonito. Vejam, meus irmãos, São Bartolomeu está apenas diante do primeiro, vamos dizer assim, do primeiro testemunho de fé dele, do encontro com a verdade, que ele ainda a conhecerá em profundidade, mas ali, com a prontidão que é própria do coração dos discípulos,
e dos apóstolos. Ele declara sua fé e segue Jesus. E ali, naquele momento, ele ainda tem tudo por conhecer, ainda está tudo por aprender, mas o Senhor já lhe declara uma profecia. Verás o céu aberto e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É o sonho de Jacó, que vai se realizar quando o Filho do Homem for elevado aos céus, na ascensão. Mas veja, meus irmãos e minhas irmãs, quantos tesouros de Deus já estão separados por Ele, antes ainda da caminhada que Ele fará ao lado do Senhor. Quantos não são os tesouros de Deus que estão separados por mim e por ti para a caminhada de nossa vida? Quantos não são os tesouros de Deus que o Senhor, desde o dia do nosso batismo, separou por nós, quando ainda não tínhamos condição de respondermos por nós mesmos, mas, junto com a Igreja, nossos pais e padrinhos por nós responderam, assim como São Bartolomeu hoje responde. Depois, por ocasião do Crisma, renovamos essa resposta e renovamos a cada Santa Eucaristia que participamos e onde comungamos, recebendo o corpo e sangue de Cristo, nos unindo verdadeiramente a Ele. Quantas graças do Senhor! Não foi um privilégio o que Jesus reservou para São Bartolomeu. Obviamente, a visão no tempo e na história de Cristo que sobe aos céus na ascensão é um grande privilégio, mas contemplar as maravilhas de Deus foi reservada a todos os santos. E no dia do seu batismo, você foi chamado por Cristo a essa mesma santidade. Meu irmão e minha irmã, sempre que celebramos uma festa dos apóstolos, é dia de cantarmos a alegria de que Deus nos espera no céu. E nessa vida nós caminhamos dia após dia para ir ao encontro do Senhor, que se faz presente ao nosso lado, através de todas as graças e dons espirituais e ordinários, ou seja, do nosso cotidiano, que Ele reserva e concede a nós, em preparação, para que nós possamos contemplá-lo no céu. Assim como durante a vida dos apóstolos o Senhor lhes concedeu inúmeros dons, até que se completasse a graça do cumprimento dessa profecia. Mas mais ainda do que o cumprimento dessa profecia é ver o Filho de Deus sentado no trono e eles sentando ao lado deles em 12 tronos para julgarem as tribos de Israel. E todas essas profecias foram entregues. Se no primeiro dia o Senhor já entrega para ele que verá a cena da ascensão, ele nem sabe do que se trata, mas nós já sabemos. Ao longo desse caminho, então, quantas outras maravilhas o Senhor não foi confiando a eles, não foi revelando a eles? Assim também é na nossa vida. O Senhor que no dia do seu batismo e do meu batismo disse que nos preparou um lugar no céu. Quanta coisa Ele não foi falando para você e para mim ao longo do nosso caminho, do que nos espera lá. E ao mesmo tempo, quantas coisas Ele não nos foi entregando para que estejamos lá com Ele. Por isso o nosso caminho é um caminho de alegria, é um caminho de vida, é um caminho de satisfação. O cristão é aquele que sofre, mas ninguém pode arrancar a alegria do seu coração porque ela é dada pelo próprio Deus. Ela é uma verdade que é conhecida e preservada porque a potência de Deus renova suas bênçãos e suas graças que não permitem que o coração do cristão se confunda diante de tudo aquilo que Deus separou para nós. Oh, meu irmão e minha irmã,
Bendito seja Deus por celebrarmos a festa de São Bartolomeu e comemorarmos todas essas maravilhas. Queria aproveitar para dividir com vocês e concluir a nossa meditação com essa breve homilia de São João Crisóstomo sobre a primeira carta aos Coríntios, que é reservada para hoje, na festa de São Bartolomeu. Por meio de homens ignorantes, a cruz persuadiu. E mais, persuadiu a terra inteira. Não falava de coisas sem importância, mas falava de Deus, da verdadeira religião, do modo de viver o Evangelho e do futuro juízo. De incultos e ignorantes que eram aos olhos dos homens, fez deles amigos da sabedoria. Vê como a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza mais forte. De que modo mais forte? Perguntam-me. Cobriu toda a terra, cativou a todos por seu poder. Sucedeu exatamente o contrário do que pretendiam aqueles que tentavam apagar o nome do crucificado. Este nome floresceu e cresceu enormemente, mas seus inimigos pereceram em ruínas total tentando persegui-lo. Sendo vivos, lutando contra o morto, nada eles conseguiram. Por isso, quando o grego me chama de morto, mostra-se totalmente insensato, pois eu, que a seus olhos passo por ignorante, me revelo mais sábio que os sábios. Ele, tratando-me de fraco, dá provas de ser mais fraco. Tudo o que pela graça de Deus souberam realizar aqueles publicanos e pescadores, os filósofos, os reis, numa palavra, todo o mundo, perscrutando inúmeras coisas, nem mesmo puderam imaginar. Pensando nisto, São Paulo dizia: o que é a fraqueza de Deus é mais forte que todos os homens. Com isso se prova a pregação divina. Quando é que se pensou 12 homens, sem instrução, morando em lagos, rios e desertos, que se lançam a tão grande empresa? Quando se pensou que pessoas que talvez nunca houvessem pisado em uma cidade, em sua praça pública, atacassem o mundo inteiro para conquistá-lo? Quem sobre eles escreveu mostrou claramente que eles eram medrosos e pusilânimes, como logo após a crucifixão do Senhor, sem querer negar ou esconder os defeitos de cada um deles. Ora, este é o maior argumento em favor de sua veracidade. Que diz então a respeito deles? Que preso o Cristo, depois de tantos milagres feitos, uns fugiram. O principal deles, então, o negou. Donde lhes veio que durante a vida de Cristo não resistiram à fúria dos judeus, mas uma vez que ele foi morto e sepultado, visto que, como dizeis, Cristo não ressuscitou, nem lhes falou, nem os encorajou, entraram então em luta contra o mundo inteiro. Não teriam dito ao contrário? Que é isso? Se ele não pôde salvar a si mesmo, vai proteger a nós? Agora? Não, absolutamente não. Ainda vivo não socorreu a si mesmo, e morto nos estenderá a mão? Não é possível. Vivo não sujeitou o povo algum, e nós iremos converter o mundo inteiro? Só com dizer e repetir o seu nome. Como não será insensato não só fazer, mas até pensar uma tal coisa? Por esse motivo, é evidente, queridos irmãos,
que, se não o tivessem visto ressuscitado e recebido assim a grande prova de seu poder, jamais se teriam lançado em tamanha aventura. E se o fizeram, é porque não apenas o viram ressuscitado, mas o próprio ressuscitado estava com eles. Meu irmão, minha irmã, diante dessas palavras de São João Crisóstomo, peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Crisóstomo e pela intercessão dos 12 apóstolos e da Rainha dos Santos, dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.